Olá, hoje vamos tratar sobre volume de revolução, ou seja, o volume de sólidos originados a partir da rotação de uma função em relação a um determinado eixo. Essa aula é muito bacana porque ela explica para a gente os métodos conhecidos na literatura como método das seções e método das cascas cilíndricas. Na verdade, esses métodos, eles são originados a partir da nossa escolha. Se nós fatiamos esse sólido de forma perpendicular ao eixo de rotação ou paralelo ao eixo de rotação. E como sempre, reforço, compreenda bem o método, pois o eixo de rotação pode ser o eixo x, pode ser o eixo y, pode ser uma reta paralela ao eixo x ou uma reta paralela ao eixo y. Não dá para decorar todos esses casos. Então vamos aprender um método e esse método vai resolver todos os casos. E para compreender as situações possíveis, vamos considerar a função y igual a x ao quadrado mais 1. Trata-se de uma parábola de concavidade voltada para cima, como mostrado aqui na figura. Vamos considerar essa função apenas no intervalo de AB com A igual a zero e B aí igual a 2. Então estamos considerando a região de 0 até 2. Com isso, as demais partes da função são desnecessárias. Essa região ela vai definir, ela vai gerar um sólido a partir de uma rotação. Nesse primeiro exemplo, vamos considerar uma rotação ao redor do eixo x. Então, esta região vai dar origem ao seguinte sólido. De que modo nós podemos definir o volume desse sólido? Uma primeira ideia é selecionarmos um x genérico nesse intervalo, portanto, x varia de 0 até 2, e observarmos que esse corte vertical, ou seja, esse corte perpendicular ao eixo de rotação, ele vai definir um disco. Mas esse disco, numa escala microscópica, ele na verdade é um cilindro. Quero dizer, se nós olharmos mais de perto, nós teremos aí um cilindro de altura infinitesimal, ou seja, a altura desse cilindro vale dx, o diferencial x, enquanto o raio desse cilindro é igual a exatamente o valor de y. Mas y é igual a x ao quadrado mais 1. Então, esse raio, x ao quadrado mais 1. E com isso nós temos o volume desse cilindro dado por área da base vezes altura, com base igual a πr ao quadrado vezes a altura que é dx. Quer dizer, esse é o elemento infinitesimal de volume, o volume que representa esse disco interno. E esse disco interno varia com x de 0 até 2. Portanto, o volume desse sólido é a soma de todos os volumes πx ao quadrado mais 1 ao quadrado dx. A soma de todos esses volumes é a integral que varia de 0 até 2 de π x ao quadrado mais 1 ao quadrado dx. Resolvendo essa integral, obtendo o seguinte resultado: 206 π sobre 15. Uma segunda ideia para definir o volume desse sólido é recobrir essa região que dá origem ao sólido através de cortes paralelos ao eixo de rotação, ou seja, com cortes definidos por um valor de y. A rotação ao redor do eixo x vai fazer com que esse corte acabe definindo aí a borda de um cilindro. Vai ficar mais ou menos assim. Numa escala microscópica, esse cilindro ele tem uma espessura infinitesimal, ou seja, ele vai ter uma altura h, vai ter um raio r e vai ter uma espessura infinitesimal dr. É uma espessura definida por uma variação microscópica do raio, do r.
Mas de onde vêm esses elementos? Quem define o raio, a altura e esse diferencial do raio? Para isso, nós temos que analisar a região e o sólido novamente com muita atenção. Até porque, nesse caso, para esse sólido, nós temos um caso especial quando o y atinge um determinado valor. Bom, vamos ao sólido. O raio corresponde a esse segmento aqui, que é exatamente a altura y. A altura do cilindro corresponde a esse segmento aqui, que é o total 2 menos essa quantidade aqui, que é x. Então, a altura do cilindro, 2 menos x. E o diferencial do raio, que é essa quantidade, corresponde à variação do y, ou seja, dy. dr é igual a dy. Observe que esse dy, ou esse y, ele varia de 0 até esse valor final aqui. E esse valor final de y ele corresponde ao valor x igual a 2. E aí, quando x é igual a 2, nós teremos y igual a 5. Portanto, o y sofre uma variação de 0 até 5. Mas uma coisa importante acontece nesse caminho, já que para esses valores de y nesse trecho, nós teremos cilindros de altura constante igual a 2. Então, o modelo matemático para valores de y nessa região, ela sofre uma pequena diferença, já que a altura dos cilindros não será variável de acordo com o x, mas sim constantes e igual a 2. Nos resta determinar esse valor de y aqui, que é simples, já que corresponde a x igual a 0, e, portanto, esse valor y é igual a 1. Assim, o modelo matemático que descreve o volume do sólido total deve ser dividido em duas etapas. Uma para os cilindros nos trechos de 0 a 1 e o outro no trecho de y de 1 até 5. Fica assim. O volume será dado pela soma dos cilindros com y variando de 0 até 1, mais a soma dos cilindros com y variando de 1 até 5. E esses elementos, dentro da integral, são exatamente os volumes destas cascas cilíndricas. Vale observar nessa etapa que os cortes paralelos ao eixo x tornaram a tarefa um pouquinho mais complexa, já que tivemos diferenças nas cascas cilíndricas para y de 0 até 1 e y de 1 até 5. Voltando à nossa casca cilíndrica genérica, o nosso objetivo agora é calcular o seu volume. E para isso, vamos recortar esta casca cilíndrica de modo a formar um paralelepípedo cujas dimensões serão: na base, nós teremos todo esse comprimento da circunferência, e o comprimento da circunferência é dado por 2π vezes o raio, e o raio, nesse primeiro caso aqui, vale y. A altura é a própria altura desse cilindro aqui, que é 2 menos x, e a profundidade corresponde ao diferencial y. Para o cilindro em amarelo, a diferença é que a altura é constante e igual a 2. O volume desse paralelepípedo fica, portanto, igual ao diferencial de volume, a um volume infinitesimal, que é o produto das suas dimensões, 2πy, que multiplica 2 menos x, que multiplica dy. Como a variação ocorre na variável y, é importante que todos os elementos estejam na variável y. E isto significa que esse valor de x deve ser substituído por uma função de y. E essa função é dada pela inversa desta função aqui, onde tudo começou. Bom, se y é igual a x² mais 1, quer dizer que x é igual a mais ou menos a raiz de y menos 1. Eu apenas considero x como sendo mais a raiz de y menos 1, porque nesse intervalo com y de 0 a 5, o x é positivo. Logo, o elemento de volume para essa casca cilíndrica é igual a dv 2πy, que multiplica 2 menos a raiz de y menos 1, dy. Para o cilindro com y de 0 até 1,
nós temos o seguinte modelo matemático. Nós temos a base, que é 2πy, a altura, que é constante igual a 2, e a profundidade aqui continua sendo dy. E assim, o elemento de volume é igual a 2πy, que multiplica 2, que multiplica dy. dv é igual a 4πy dy. Finalmente, o volume do sólido é dado pela integral de 0 até 1 desse elemento de volume, 4πy dy, mais a integral de 1 até 5 desse elemento de volume aqui, 2πy, que multiplica 2 menos raiz de y menos 1 dy. Calculando o valor dessas duas integrais, teremos o volume do sólido, agora pelo método das cascas cilíndricas. O volume das cascas cilíndricas com y variando de 0 até 1 é dado pela integral de 4π vezes y com y variando de 0 até 1. Total 2π. Já o volume das cascas cilíndricas com y variando de 1 até 5 é dado pela integral de 2π vezes y vezes 2 menos a raiz quadrada de y menos 1, variação em y de 1 até 5. 176π sobre 15. Então, finalizando, nós temos os valores de 2π para a primeira integral, mais 176π sobre 15 para a segunda integral. A soma dessas duas frações resulta em 206π sobre 15, concordando com o resultado do volume desse sólido pelo método das seções. Para reforçar a importância de conhecer bem o método, conhecer bem a técnica da resolução de volume de revolução, vamos considerar agora o eixo de rotação, um eixo que passa pelo y igual a menos 1, por exemplo. Como é que ficaria a modelagem matemática nesse caso? Quer dizer, nós temos a nossa região girando em torno do y igual a menos 1, do eixo y igual a menos 1, e aí nós teremos um buraco no meio desse sólido, né? Ele vai ser um sólido, uma figura geométrica oca. Nós teremos esse pedaço de cilindro aqui no meio. O sólido fica mais ou menos assim. E a tarefa é a mesma: decidir se faremos cortes perpendiculares ao eixo de rotação ou cortes paralelos ao eixo de rotação, já sabendo que a escolha desses cortes vai dar origem a um método específico. Desta forma, vamos escolher aqui um valor genérico para x. Esse valor genérico para x acaba definindo um cilindro infinitesimal. Na verdade, vai ser um cilindro com um buraco no meio. Vai ficar mais ou menos assim. Se nós dermos uma olhada microscópica nesse disco aí, nós vamos perceber que ele é, na verdade, um cilindro furado no meio, com uma altura infinitesimal, já que essa altura corresponde a esse valor genérico de x, sofrendo uma variação infinitesimal. Vamos ver como é que fica. Então nós ficamos com esse cilindro furado ao meio, com uma altura infinitesimal dx. Nós precisamos determinar o elemento de volume, o volume desse cilindro aqui. Observe que a tarefa é muito semelhante à anterior. Nós encontramos o sólido infinitesimal e precisamos calcular o volume desse sólido. A partir daí, a soma de todos os sólidos, nesse caso com x variando de 0 a 2, determina o volume do sólido completo. Esse cilindro com o furo no meio, ele tem um volume que é dado pelo cilindro maior, retirando o cilindro menor. Esse cilindro maior, ele vai ter um raio R, que a gente vai chamar de Rzão, e o cilindro menor tem um raio aqui Rzinho. Portanto, o elemento de volume dV, ele fica a área da base
com o raio maior, vezes a altura, menos a área da base com o raio menor, vezes a altura. Nós temos dV igual a πr ao quadrado vezes h menos πr ao quadrado vezes h. Se eu colocar o π em evidência e o h em evidência, nós ficamos com πr ao quadrado menos r ao quadrado vezes h. Esse é o elemento de volume. Resta-nos agora identificar quem é R e quem é R. No sólido, nós temos essa medida aqui é o R e essa medida aqui é o R. Então, para esse X genérico, nós temos esse comprimento sendo o raio maior, o R. Ou seja, o R é igual a 1 constante, em todos os valores de x, esse raio vai ser sempre igual a 1. Já o raiozão vai ser esse comprimento aqui, que é determinada por y, mais esse comprimento aqui, que é 1. Então, vai ficar y mais 1. Como a variação é em x, vamos identificar o y como sendo x² mais 1, e teremos r igual a x² mais 1, portanto, r é igual a x² mais 2. Substituindo esses valores no elemento de volume, teremos concluído o volume desse disco aí, que é igual a dV π vezes x² mais 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado dx. dV é igual a π, que multiplica essa expansão ao quadrado aqui, menos 1. Fica assim. Então, esse elemento de volume é somado com x variando de 0 a 2. Segue daí que o volume, então, é a integral de 0 até 2 desta quantidade aqui. Fica assim. Volume é igual a integral de 0 até 2 de π, que multiplica x na quarta potência mais 4x ao quadrado mais 3, que é igual a 346 π sobre 15. Esse é o volume do sólido. E aí eu termino com um desafio. Se nós tivéssemos feito cortes paralelos ao eixo x, como ficaria a modelagem matemática para esse volume?